tenho acompanhado essa discussão desde o início com muita atenção, como a grande maioria dos colegas e senhoras senadoras e senhores senadores, como aqueles que estão em casa por todo o Brasil acompanhando essa sessão. Eu gostaria de dizer, senhor presidente, de que é muito constrangedor para o Senado Federal, para mim como senador, estar nessa sessão hoje. Eu não tenho nenhuma vocação para promotor, para juiz, para julgar as pessoas. Eu me sinto muito mal quando tenho que julgar uma pessoa. Por isso, acho que escolhi a profissão de agricultor, de empresário, porque a gente lida com poucas pessoas e lida com a coisa mais real. Mas o cidadão que está em casa, o cidadão, o eleitor que nos mandou aqui para o Senado Federal ou para a Câmara, para o Congresso, entendo que ele quer saber como eu, como os outros senadores, como as senadoras, votarão nesse processo. Acho que eles têm todo o direito de saber. Eu, como disse, tenho uma enorme dificuldade de dar o voto, mas entendo de que o eleitor tem a necessidade e nós temos a obrigação de mostrar qual é o voto que nós vamos dar aqui. Eu confesso que antes de ter acesso à leitura, quando acordei pela manhã, como disse aqui o senador Magno, fiquei perplexo com a notícia e pensei, puxa vida, hoje vai ser um dia, senador Cristóvão, difícil para o nosso Senado, como tem sido até agora. Mas, depois de ter acesso aos autos, ter lido, ter ouvido, não resta alternativa para nós aqui de que não possamos votar, ou melhor, devemos votar essa matéria. E mais, não sei como nós poderemos votar contra uma decisão do Supremo Tribunal Federal, aonde eu sempre aprendi, e não sou jurista, como disse, de que decisão judicial ela deve ser cumprida. E, infelizmente, pelas coisas que estão aqui escritas e que foram ditas, não restou nenhuma alternativa para qualquer um dos juízes da Corte Federal hoje, a não ser tomar a decisão que tomaram. Caso contrário, porque foram citados pelo senador Delcídio, de que poderiam estar numa negociação ou num acordo, e se esses juízes não tomassem a decisão que tomaram, e como estavam falando em bando ou organização criminosa, simplesmente eles poderiam também ser enquadrados, penso eu, como na organização criminosa. Se não tomaram nenhuma decisão daquilo que foi dito contra eles ou dito contra o Supremo Tribunal Federal. Então, eu lamento muito pelo nosso, eu já diria ex-líder, porque já não é mais líder, mas a convivência aqui de 5 anos com o senador Delcídio foi uma convivência amorosa, uma convivência harmoniosa, e que ele sempre preservou e tentou preservar as suas amizades. Mas hoje aqui nós não estamos tratando de amizades, mas sim do que estão nos autos, e vamos torcer para que no decorrer de toda essa situação, o senador Delcídio possa sair dessa situação com o menor prejuízo possível, porque o prejuízo já é muito grande para ele e para todos nós. Por isso eu quero, não é hora de votar, mas eu quero defender aqui o voto aberto, porque acho que o meu eleitor, o eleitor do Estado de Mato Grosso, do Brasil, merece saber qual é a posição do Blário e a posição de cada um dos senhores aqui. Muito obrigado. Senador Valdemir Moca. Senador, Vossa Excelência. Senador Renan e membros da mesa. Talvez seja eu e a Simone os dois senadores com a maior dificuldade. Dificuldade porque o senador Delcídio representa o nosso estado do Mato Grosso do Sul, assim como eu e a Simone. Eu não vou me delongar, mas o meu estado do Mato Grosso do Sul, naturalmente, gostaria de saber como eu e a senadora Simone, que me autorizou que falasse em seu nome, vão votar. Então, eu
e a senadora Simone, sem entrar no mérito ainda e sem declaração de voto, mas nós pedimos também que o voto seja aberto. Muito obrigado a Vossa Excelência. Senador Ricardo Ferraço, com a palavra, Vossa Excelência. Senador Renan Calheiros, presidente do Senado da República e também presidente do Congresso Brasileiro. Cortar a própria carne dói. E o sentimento de todos nós é um sentimento de dor. Nós não estamos tratando aqui, como fazemos usualmente, de um debate político, de um tema que interesse a situação ou a oposição, senhor presidente. Eu não tenho por prática, não fiz, não faço e não farei, em minha militância política, a adoção da marca de fazer da honra alheia uma escada para chegar a lugar algum. Mas os fatos que constam dos autos que foram e que estão submetidos a esta casa, eles não são graves. Eles são gravíssimos. E não se trata de uma decisão monocrática de um ministro da mais alta corte da República Brasileira. Foi uma decisão, em primeiro plano, monocrática do ministro Teori, uma decisão que foi ratificada por mais 4 ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O eleitor, senhor presidente, ele tem o direito e o dever de votar secretamente. Aqueles que representam o eleitor, penso que não. Até porque os mandatos que exercemos, eles não são propriedade particular de quem quer que seja. Nós somos representantes da sociedade. E em nome da sociedade é que nós precisamos exercer os nossos atos. Portanto, me parece absolutamente óbvio que esta é uma votação, assim como está consagrado no artigo 53 da Constituição Federal, que o nosso voto deva ser exercido de maneira aberta, senhor presidente. Eu não quero que Vossa Excelência tome essa minha decisão como um ato de rebeldia. Não estou rebelado contra Vossa Excelência na condição de nosso presidente, até porque está ouvindo democraticamente todos os senadores, mas a minha decisão pessoal já está tomada, senhor presidente. O meu voto será aberto e será declarado, até porque eu desejo que a sociedade brasileira e, sobretudo, a sociedade capixaba que me confiou esse voto e esse mandato, saiba como eu me manifestei. Esse não é o momento de nós darmos uma de canguru, de enterrarmos a nossa cabeça e não mostrarmos a nossa face, sem que isso represente qualquer tipo de agressão à honra alheia, senhor presidente. Mas a minha decisão pessoal já está tomada. Eu darei um voto aberto, um voto claro, um voto transparente, para que a sociedade brasileira e a sociedade capixaba saiba como eu me manifestei em seu nome, senhor presidente. Muito obrigado.